Bom dia a todos e a todas. Me chamo Vinícius, sou coordenador de mineração das operações da Imerys no estado do Pará. Queria dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui hoje, representando a Imerys, representando as operações do estado do Pará, Hub Capim, conduzidas e muito bem conduzidas pelo nosso diretor de operações, Elnei Paiva. Satisfação em representar a RCC, maior mina de caolim do mundo em operação, gerenciada pelo meu líder e amigo Takehiro Moraes, e satisfação também em representar o Departamento de Mineração, departamento este que eu sou responsável. Trago para vocês um trabalho que a gente fez, iniciou ao longo do ano passado, está colhendo os frutos nesse ano, redução do consumo específico de diesel da mina RCC. Antes de falar sobre o projeto, quero falar um pouco sobre a Imerys, as operações da Imerys no mundo. A Imerys é uma multinacional francesa, fundada em 1880, de mercado capital aberto, com operações em mais de 50 países. Fornecemos produtos para as diversas aplicações industriais, entre eles a fabricação de borracha, plástico, papel, tintas, cosméticos, dentre vários outros. Aqui temos a distribuição das operações da Imerys no mundo, algumas informações importantes. Empresa com faturamento anual de 4,4 bilhões de euros. Atualmente somos hoje quase 17 mil colaboradores diretos, totalizando aí diretos e indiretos temos 25 mil colaboradores. Faturamento anual 760 milhões em EBITDA de euros. Somos número 1 em 75% dos nossos negócios, vendas em mais de 140 países, temos mais de 15 mil clientes espalhados ao longo do mundo. A Imerys hoje ela é separada em 3 grandes macros regionais. Temos as operações nas Américas, que representam 28% da receita global de faturamento da Imerys. Temos a APAC, que representa aí 24%, as operações aí, em Ásia e Oceania. E temos as operações aí, a EMEA, que concentra as operações África, Europa e Oriente Médio. Bom, eu trago para vocês também, dou um zoom nas operações do Brasil. Atualmente nós temos 19 operações no Brasil, 19 plantas no Brasil, espalhadas em 3 hubs, Hub Capim, que é as operações do estado do Pará, Hub São Paulo e Hub Cachoeiro. Produzimos aí carbonatos de cálcio, caolim e perlita, fornecendo para diversos clientes no mundo. E eu vou dar mais um zoom, falar para vocês sobre as operações do estado do Pará. Bom, a Hub Capim, ela fornece produtos para mais de 40 países, temos um faturamento anual de 135 milhões de euros, mercados da América, Ásia e Europa, atualmente mais de 800 colaboradores diretos, e uma frase que a gente sempre apresenta nas nossas reuniões, e eu vou ler ela na íntegra para vocês. Localizada na região norte do Brasil, no coração da floresta amazônica, temos a maior operação de caolim do mundo. E eu não posso falar de operação na Amazônia sem falar de sustentabilidade ambiental. Não somente sustentabilidade ambiental, mas segurança nos nossos processos e valorizando as pessoas. Estamos inseridos num mercado, num contexto de dezenas de comunidades, então temos uma responsabilidade social de gerar riqueza e renda para essas pessoas. E temos uma responsabilidade ambiental muito grande, estamos operando no coração da Amazônia, então temos a responsabilidade de fazer não somente o que é normativo, mas também fazer tudo que tiver ao nosso alcance. E a gente começa a dar um zoom no nosso trabalho, contextualizando a vocês. Eu trago um gráfico da ANP, provavelmente esse problema é comum a todos nós, esse aqui é o aumento dos custos de diesel, ao longo dos últimos anos, de forma exponencial e acima da inflação. Para a gente que faz gerenciamento de projetos, gerenciamento de custos e projeções de custos, é um gráfico que dá muito dor de cabeça para a gente.
automaticamente a gente aumenta a nossa responsabilidade de ter que equalizar essas contas e deixar o resultado da companhia de forma mais saudável possível. E esse é o histórico, esse é o contexto, o histórico do problema. A partir disso, munido dessa informação, desse aumento de custo, a gente propôs alguns trabalhos de redução de consumo específico de diesel. Para eu contextualizar para vocês, já tem um spoiler aí de onde a gente concentrou nossas atividades, mas eu preciso falar um pouco do fluxograma do nosso processo, né? Tudo inicia com a exploração, encontrando os jazidamentos de caulim. A gente migra de recurso para reserva, joga no nosso LOMP. Depois, a gente inicia o processo de operação na supressão vegetal. A gente tem dois fluxos, coloquei o fluxo de minério aqui embaixo e o fluxo de estéreo aqui em cima. A gente utiliza a metodologia de lavra em tiras, né, o strip mine. A gente faz a remoção de estéreo de uma camada de 30 metros de estéreo, utilizando escavadeiras de grande porte. E a gente inicia nosso processo de reabilitação das áreas, né? A gente lavra uma tira, remove esse material e faz o backfill da tira já lavrada. E, a partir daí, a gente começa o nosso processo de recuperação das áreas, monitoramento de fauna e flora. Aqui a gente tem o sentido do fluxo do minério, a gente carrega o minério através de escavadeiras de grande porte, transportamos uma DMT de 12 quilômetros e a gente estoca nossas pilhas de rum. A gente faz um processo de separação sólido-líquido de degrit, né? A gente tira a sílica do material. É um processo de separação sólido-líquido através da teoria de Stokes, potencializada pela velocidade angular, utilizando bateria de ciclones e centrífugas. E a gente bombeia esse material para a planta em Barcarena. Nós temos um projeto integrado, mina, planta e porto, onde a gente bombeia essa polpa de caulim por 160 quilômetros. A partir daí, começa o processo de alvejamento e embarque do nosso produto no porto privado da Imerys. A gente já deu um spoiler aí dos nossos principais consumidores, né? Aqui tem um GIFzinho das nossas operações. Esse é um trabalho que a gente também, um trabalho de melhoria contínua que a gente apresentou. Provavelmente deve vir para a revista no ano que vem, também é um spoiler. Esse trabalho é um aumento de recuperação de caulim através de mudança de metodologia. Temos uma projeção de save para os próximos 2 anos de R$100 milhões. Isso vai entrar na revista do ano que vem. Bom, munido das informações que a gente tem uma problemática do aumento do custo de diesel, a gente utilizou a metodologia de PDCA. Esse projeto iniciou início do ano passado, em janeiro do ano passado, então estamos aí, ao longo de 18 meses, fazendo reuniões sistemáticas em relação a esse projeto. Bom, identificamos que nossos principais consumidores de todo o projeto, 70%, é a operação de mina, carregamento e transporte. A partir dessa informação, a gente estratificou isso utilizando o gráfico de Pareto, identificando quais seriam os principais consumidores, quais são os principais consumidores. A gente tem os caminhões de transporte de minério e estéreo e as escavadeiras de grande porte. Bom, a partir dessas informações, munido dessas informações, a gente traçou o nosso plano estratégico, nosso plano de ação para conter esse aumento de custo. E a gente, dentro da nossa metodologia do PDCA, esse projeto macro, a gente rodou vários PDSAs, né, uma rampa de aprendizado de 18 meses, e cada tópico desse é uma rampa de aprendizado que a gente trabalhou e a gente executou. A gente iniciou com a redução de DMT, nosso projeto de backfill. A gente trabalha na metodologia strip mine, então o pushback ele deve ser o mínimo necessário para você expor uma tira e preencher uma tira já lavrada. Tudo que tu fizeres a mais que isso precisa estar muito bem embasado. Encontramos oportunidades aqui, a gente conseguiu reduzir a DMT média de 800 metros para 600 metros, o que gerou um ganho significativo. Calibração periódica dos pneus, a gente tinha uma metodologia arcaica de identificação sensitiva de quando o pneu precisava ser calibrado. A gente fez um trabalho de despressurização, uma curva de despressurização dos pneus, para identificar qual seria a periodicidade adequada
para que esses pneus fossem calibrados. A gente fez esse trabalho, identificou que no terceiro dia esse componente precisava de intervenção mecânica, e a gente estabeleceu uma periodicidade adequada, e a gente teve também ganhos significativos. Treinamento operacional para nossos operadores. A gente utiliza a linha amarela da Comades. A linha amarela da Comades, ela tem um sistema operacional Contrax, que ele identifica, né, a metodologia, como é que está sendo a utilização do equipamento. A gente identificou, através do sistema, que 92% da nossa utilização das máquinas estava sendo utilizadas no modo Power. E apenas 23% de fato seria necessário a utilização desse modo. Então, nós estávamos aí utilizando a máquina de forma desnecessária, aumentando o custo de operação. Então, a gente fez um treinamento de forma generalizada para todos os nossos operadores, identificando aí e encaixando essa utilização de acordo com a nossa necessidade. Troca dos filtros de forma sistemática. A gente identificou que o nosso processo de recebimento de diesel através das distribuidoras e essa aplicação nos nossos equipamentos, essa tancagem ela não tinha uma filtragem, um dispositivo filtrante adequado, o que prejudicava o nosso sistema de injeção eletrônica e baixava a eficiência dos nossos equipamentos. Então, estabelecemos uma periodicidade de troca de filtro, dispositivo filtrante na nossa tancagem. Rampas com inclinações homogêneas. A gente identificou que nossas rampas elas tinham uma inclinação longitudinal, que ela oscilava, e todas as vezes que o equipamento automático, semiautomático, ele rompe a barreira da inclinação, ele passa a marcha, e de forma desnecessária ele tem que reduzir novamente depois. Então, a gente estabeleceu que a inclinação longitudinal das rampas precisa ser de forma homogênea, e a gente migrou também esse trabalho de rampas também para nossos acessos. Tiramos todas as frenagens desnecessárias de uma DMT de 12 km. Automaticamente, todas as vezes que se faz uma frenagem desnecessária, se precisa aumentar o custo de reposição dessa velocidade. Então, a gente precisou fazer um trabalho de infraestrutura nas minas, nos acessos, com superelevação, com redução de frenagem desnecessária, o que melhorou também o nosso TKPH da mina. Redução de resistência e rolamento de via. A gente identificou que muitas das nossas vias estavam com resistência e rolamento acima do ideal. A gente tem na bibliografia que o ideal é até 2,5%, a gente estava oscilando de 6 a 7%. A gente fez um mix de composição de material de revestimento de estrada, que a gente enquadrou aí esses 2,5% de resistência ao rolamento. A gente melhora muito a performance do equipamento, diminuindo essa resistência ao rolamento. E, por fim, o acompanhamento semanal do KPI. A gente fazia fechamentos mensais, né, do que a gente gastou durante o mês, e a gente trouxe esse horizonte de forma semanal, para a gente ter a tomada de decisão dentro do mês. A gente fecha uma semana, a gente faz o fechamento daquela semana, e dentro do mês a gente pode ter até 3 tomadas de decisão, de acordo com a aderência do nosso KPI. A gente diminuiu esse horizonte, aumentou o poder de decisão, e não somente no final do mês. Como eu disse, esse é um trabalho que ele está numa fase já bem avançada, 18 meses de rampa de aprendizado. A gente está numa fase nova de avaliação de densidade do combustível, para identificar se esse combustível que chega para a gente, ele é um combustível adequado, se não está sendo adulterado. Então, a gente pega esse material, coleta, manda para o laboratório, começa a fazer nossos ensaios. Então, é um trabalho que a gente está numa fase bem avançada. E eu trago para vocês os nossos resultados. A gente iniciou esse trabalho em janeiro aqui de 2022. A gente começou o brainstorming aqui e a gente passou a executar nossos planos de ações aqui em meados de março para abril. E a gente teve uma curva muito decrescente, né, de custo. Nós tínhamos uma meta anual de 0,75 litros por metro cúbico, e a gente finalizou o ano abaixo de 0,60, né? Então, é um trabalho bem significativo. Aqui eu mostro o save do ano passado. A gente teve um save comparado 22 para 21 de 6 milhões de reais.
e nossa projeção para esse ano é de R$ 8 milhões. Bom, em relação à conclusão do nosso trabalho, a gente tem um viés ambiental, a gente tem uma mineração sustentável, com redução de consumo de CO2, com redução da emissão de CO2 no meio ambiente. Nós temos uma projeção de SAVE, conforme eu comentei, de 8 milhões para o ano de 2023, e nós temos uma empresa com competitividade, aumentamos a competitividade da empresa, a gente equaliza as contas a partir da informação de um aumento expressivo de custo. Por fim, esse foi o nosso trabalho. Queria agradecer aí a oportunidade, estou à disposição aí para esclarecer qualquer dúvida, qualquer pergunta. É um trabalho de 18 meses e uma série de trabalhos para a gente compactar em 10 minutos. Queria aproveitar a oportunidade de dedicar esse trabalho, essa apresentação para minha esposa e meus filhos que estão me assistindo. Estou com muita saudade, amo muito vocês. Queria agradecer a oportunidade e desejar a todos aí um excelente restante de evento. Tá? Muito obrigado.